Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, o Círculo da Luz. Lembramos que hoje, às quintas-feiras, é o dia do trabalho de desobsessão coletiva em nossa casa, que enquanto estamos aqui, em oração, na busca do aprendizado do Evangelho de Jesus, nossos médiuns se encontram lá embaixo em trabalho para acalentar e orientar aqueles espíritos sofredores que às vezes trazemos conosco. Então, sabemos que todos que estão a esta casa vieram em busca de algo. Então pedimos para que a partir deste momento, todos, sem exceção, consigam se desvencilhar dos nossos problemas lá fora, dos nossos problemas cotidianos, possamos nos concentrar somente aqui, buscando aquilo que é o de melhor para nós, para os nossos familiares. Então, para darmos início aos trabalhos e buscarmos esta conexão com o mundo maior, com a espiritualidade amiga, com os mentores deste trabalho e desta casa, convidamos a todos para que em pensamento nós fizéssemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores, não nos deixando cair em tentações e livrando-nos, Senhor, de todos os males. Pois sabemos, Pai, que teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e para sempre. Ainda em conexão com o mundo maior, aproveitamos este momento de harmonização para também em pensamento irmos até nossos lares, mentalizando todos os cômodos da nossa casa, das pessoas que lá conosco convivem, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo e guia, aos mentores deste trabalho, que tragam, se por eventualidade tiver algum irmãozinho desencarnado em nosso lar, que ele possa ser convidado a vir até aqui esta casa, para daí aqui ser orientado e encaminhado ao mundo espiritual. Lentamente nós vamos voltando a este ambiente, abrindo nossos olhos e vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura que vamos fazer hoje é do capítulo 10º. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A lição de número 5. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral,
há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem. Muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso a seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas coisas mais caras e afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais o da subjugação e possessão. O obsediado e o processo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que ao seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado a seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão. Toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, de um lado o bom direito, e Deus não consegue que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliamos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saíres de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Jesus. Quando Jesus se refere a reconciliar-nos enquanto estamos a caminho, o que ele pede? Ele pede para que nós reconciliamos com as nossas desavenças com nossos inimigos, ou seja, quem for, enquanto ainda estamos no plano material e não no plano espiritual. Porque sabemos muitas vezes os problemas que trouxemos numa existência são problemas de vida anteriores, ao qual não resolvemos e acabamos sofrendo as consequências nessa encarnação. Acabei de ler um livro do nosso irmão aqui de Sombrio, o Valdinei de Freitas, A Noite do Perdão, em que abrange exatamente essa linha aí. Uma família em que o pai precisou que um filho desencarnasse com 23 anos para depois, daí dentro de uma casa espírita, ele vir a se reconciliar com esse filho, uma briga de 70 anos atrás. Então vê como realmente nós precisamos estar atentos a isso. Por isso que Jesus nos faz esse chamado: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. E quando Jesus fala em nos aprisionarmos, ele não fala em nos botar numa prisão. Ele fala que nós nos aprisionemos dentro de nós mesmos, que essa é a pior prisão. E os ensinamentos dele nos diz o quê? Que a chave para sairmos dessa prisão é o perdão, não tem outra forma. Eu mesmo passei por situação igual nessa casa, quando cheguei uma época muito obsediado,
E como sou um trabalhador dessa casa, foi feito um trabalho específico para mim, e tinha uma senhora que dizia que não ia me perdoar, que podia passar quantas encarnações quisesse, que eu tinha feito muito mal para ela em outra encarnação, e que ela estaria sim ao meu lado durante toda essa encarnação me prejudicando. Eu sei que hoje provavelmente ela não deve estar mais, pelas orações que faço por ela, né, pedindo perdão para ela. Então vê como realmente é sério, nós precisamos estar atentos a este detalhe. Precisamos sim perdoar, o perdão é a chave de tudo. Então era isso que nós gostaríamos de passar para a noite de hoje. Nós vamos passar a palavra agora ao nosso irmão Gadonski, que tem um tema interessantíssimo para nos trazer essa noite. Fique à vontade, meu irmão. Vamos todos vibrar com ele para que ele tenha facilidade de trazer aquilo que preparou para a noite de hoje. Boa noite, irmãos. Agradecemos a Deus por mais essa existência, a casa por nos facultar a retornarmos aqui. Para muitos de nós aqui, não sabemos como é que se faz a programação das palestras. A casa tem uma equipe que busca, primeiro, orientar os seus palestrantes e também estabelecer temas mais próximos do nosso dia a dia. E às quintas, sempre o irmão, ele traz um tema que ele preparou em casa sem conexão com o palestrante, ou seja, não conversamos. Mas tem vezes, como hoje, que o nosso tema já preparado já há várias semanas, exatamente uma continuidade do que o nosso irmão falou, que está no Evangelho. O tema da noite de hoje são reflexos espirituais da delação premiada. Existe tema mais atual que a delação premiada? Então, nós vamos ver a situação atual. Vamos ver as consequências na sociedade. Vamos ver como é que a doutrina espírita vê essa situação. Como é que ela nos orienta. E qual é a postura de nós cristãos ante a ação da justiça. E, por fim, um caso real acontecido com o eminente palestrante espírita, que exatamente vem fechar o tema. A situação atual do país, ela é de uma crise moral extraordinária. Nunca aconteceu? Claro que sim. Só que hoje se agravou porque a humanidade tem mais discernimento, sabe mais do que é certo e o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que nós podemos fazer, o que nós queremos fazer. Então, hoje não é dado quase a ninguém a ignorância das leis devido aos meios de comunicação. No passado, efetivamente, pouco se sabia o que acontecia na velha República, quando a capital era o Rio de Janeiro. Indo para Brasília, também não se tinha os meios de comunicação que temos hoje. Hoje, qualquer processo, qualquer situação, nós estamos sabendo imediatamente. Estava ouvindo, e olha bem como é que funciona hoje a modernidade, desde que a gente saiba usar o celular, que às vezes ele me judia. Estava eu ouvindo um júri no Rio Grande do Sul, lá no interior, até na cidade onde eu nasci, Frederico Westphal, grande Frederico, de várias pessoas pelo assassinato de uma criança. Então, nós estamos acompanhando em Criciúma, no ato, através da imprensa. Todos nós estamos sabendo o que aconteceu em São Paulo ontem. Todos nós sabemos o que aconteceu recentemente em Minas Gerais. Ou seja,
Sabemos que está acontecendo no exterior, mas vamos ficar no nosso país. Então, quando se faz delação premiada, vem à tona a todo momento. E o que mais preocupa as pessoas envolvidas na corrupção, nos desvios, é que alguém do seu grupo faça a denúncia. E delação é delatar, é entregar. E por que premiada? Pela justiça dos homens, aquele que auxilia a justiça dizendo quem participou daquele evento, porque senão a justiça vai gastar muito, vai demorar muito para localizar todos os envolvidos. Então, aquele que antecipa recebe um prêmio, uma redução da pena, uma liberdade vigiada. Mas isso tudo está acontecendo, já anunciado há muitos anos, e Divaldo tem obras maravilhosas sobre a transição planetária do nosso planeta Terra. Está acontecendo, há muitos anos, um ajustamento através de encarnações de espíritos de outros planetas muito mais avançados moralmente que o planeta Terra, que vêm a trazer um equilíbrio pelo conhecimento científico, pela moralidade. Aí estão as crianças índio, criança cristal, agora tem mais outra classificação de criança. Mas também foram abertos portais do umbral para aqueles líderes de falanges ter a última oportunidade de, encarnando um planeta Terra, se reconciliarem. Por quê? Não vai demorar muito tempo, o planeta Terra sairá dessa situação de provas e expiações para um estágio de regeneração. E esse fato só se dá se nós, seres encarnados, nos regenerarmos. Porque ninguém vai, um passe de mágica, nos transformar em santo de uma hora para outra. O próprio planeta, como composição física, material, está se ajustando, está voltando ao eixo, ele está se equilibrando, o planeta Terra. Aí estão os maremotos, tudo que tem acontecido na sociedade a olhos vistos. Os crimes que até então eram cometidos na clandestinidade vieram à tona. Hoje nós estamos sabendo de tudo, hoje tem câmeras filmando que a gente nem imagina. Então nós não temos mais efetivamente a liberdade, mas também o humilhante não tem como se esconder da câmera. As filmagens estão aí e são provas cabais. Quantos, quando presenciam um evento fora dos padrões da sociedade, em vez de ir lá apartar a briga, de tomar uma providência, fica filmando para botar no seu grupo de amigos? É difícil ver alguém tomar a iniciativa, ou menos chamar a polícia, não ficar filmando. Lady Di, quando morreu naquele acidente, num túnel, os jornalistas estavam atrás do casal. E sequer um deles tentou tirar as vítimas de dentro do carro. Eles subiam no carro para filmar mais tragicamente, dramaticamente aquela ação. Então veja a ganância do ser humano em ter seu nome estampado com a notícia que ele publicou. E o que mais vem à tona na sociedade são os crimes praticados na esfera política. Por quê? Todos nós somos seres políticos, todos nós. Muitos politizados, muitos partidários, ou simplesmente porque o ser humano é um ser social e político por natureza. E todos nós criticamos abertamente os políticos. Esse político fez isso, fez aquele, ou seja, quer falar
mal de alguém, classifica como político. Mas a gente pergunta quem são esses políticos? Como é que eles chegaram a ser políticos? Pelo nosso voto. Então, nós temos a responsabilidade de sabermos eleger quem nós queremos e mais, não só votar, mas acompanhar, criticar, se fazer presente nas redes sociais. Quais são as consequências desses atos na sociedade? Porque toda evolução moral, toda evolução material, ela precede de crises. Uma mãe, uma senhora, para dar ao nascimento uma criança, passa num sofrimento fantástico, que só a mulher mesmo para suportar. Aí, daquele sofrimento, vem um bebê que ela esquece tudo. E toda mãe acha o bebê a coisa mais linda que existe, porque é o amor de mãe. A minha mãe também dizia isso de mim. Ou seja, aí acontece, como tem, às vezes, aconteceu aqui em Criciúma, enchentes para toda a cidade, aí o nosso prefeito, que diz que faz, estou esperando, aí o que acontece? Aí ele sai à rua para desentupir os bueiros. Mas será que não dava para limpar antes? Não dá para prever uma coisa óbvia? Então, primeiro acontece a crise para depois buscar a evolução. Mas o que mais preocupa ao ser humano são as crises morais. Porque temos crise econômica, temos crise, tudo que é jeito, mas quando a crise é moral, quando nós praticamos o ato que afeta a moral de alguém, aí que entra a gravidade do nosso ato. Tudo isso que está acontecendo na sociedade, porque estamos, em geral, desconectados do Evangelho. Se nós como acompanhamos agora a leitura, a explicação dessa passagem do Evangelho, se nós tomarmos consciência daquele texto e procurar vivenciá-lo, duvido que a gente cometa de novo o mesmo erro. No mínimo, se nós cometermos o erro, em seguida nós vamos tomar consciência que é um ato falho. E nós tomando consciência, nós vamos nos policiar. A mídia é extremamente importante nesse processo da delação premiada. Por quê? Como sabemos que tem processos que correm sigilo que não pode ser divulgado. Mas sempre há uma maneira, não sei como, por esperteza dos jornalistas, vem à tona. Às vezes, o próprio judiciário esquece, deixa vazar, e como aconteceu tantas coisas nesse país. As consequências na sociedade, porque a corrupção é um desvio de dinheiro, mas não é meia dúzia de pila, não, são milhões de dólares. Agora, nós estamos sabendo que esses atos criminosos são cometidos por pessoas do alto escalão na sociedade, políticos, empresários. No futebol, então, a gente vê toda hora os escândalos. Até bem pouco tempo, tinha um empresário que foi eleito o empresário mais rico do Brasil, um dos mais ricos do mundo. Ele criou um castelo financeiro em cima de cartas marcadas. Tudo na base da corrupção. Onde é que ele está hoje? Até descobrimos, a sociedade descobriu, que aquele lindo cabelo dele não passava de uma peruca. Eu me conformei. Então, o que acontece? Através de delação, que houve, uma delação premiada, entregaram o cara. E assim foram. Aí nós estamos hoje vendo
ex-presidente de um país como o Brasil, gente, preso. Tem um estado, ali, acho que todos os últimos governadores, acho que os últimos 10 anos, estão todo mundo preso, e tudo inocente. Todos presos políticos. E aí, o que eles geraram para a sociedade? Prejuízos enormes à saúde. Agora, até o alto clero, lá no querido Rio de Janeiro, acho que até vão trocar o nome Cidade Maravilhosa, acho que vão dar outro nome. Alto clero envolvido em desvio, dinheiro da saúde. Tiraram dinheiro para tratamentos dos mais carentes. A educação, as escolas estão caindo aos pedaços. Como é que as crianças vão receber uma educação, uma instrução, uma orientação, sequer até onde sentar um banheiro para usar? E a segurança, não se fala? A segurança, aliás, a insegurança nacional. Nós não temos condição de querer sair a pé daqui até o centro, que estamos sujeitos a sermos assaltados, mortos. Aqui em Criciúma acontece cada crime bárbaro. Então nós estamos vendo que dinheiro o país tem, mas foram desviados. E tudo isso, esses grandes crimes, só foram descobertos através da delação premiada. Agora vamos ver a visão espírita dessa situação. Na ótica espírita, há consequências aos criminosos. Eles podem se esconder da justiça, eles podem postergar aqueles processos. Tem políticos, autoridades, há mais de 10 anos correndo processo, que já foram condenados e a justiça não pega, porque eles têm uma blindagem política extraordinária. Se eles soubessem da história real de Getúlio Vargas, acho que pelo menos eles iam diminuir as suas ações do crime. Tem um livro Getúlio Vargas nos dois planos, né? Getúlio Vargas, ou seja, quando Getúlio Vargas ele foi presidente do Brasil, e ele tem uma boa origem lá de baixo, ele foi presidente do Brasil, ele fez realmente um governo muito bom. Mas aí o ego subiu tanto que tornou-se ditador. Aí ele estragou todo. E houve um embate muito grande com outro político, Carlos Lacerda. E como é que vamos entender a ação e a reação desses dois no Brasil, no Rio de Janeiro? Aí nós vamos conhecer através desse livro. Em vidas passadas, Getúlio Vargas já tinha sido um senhor feudal, de uma grande nação na época lá. Ele era o líder máximo, o presidente, alguma coisa assim, o rei. E, obviamente, tinha um povo sofrido, que ele massacrava. E todo povo tem os seus líderes. Aí tinha um líder que defendia o povo. E o que ele fez? Em vez de atender às necessidades do povo, ele prendeu, esquartejou, fez de um tudo com esse líder e deixou morrer pendurado ao relento. E aí foram para o plano espiritual, os dois. Eles se viram que eles tinham errado em muito, e para se corrigir eles teriam que reencarnar junto, e vieram para o Brasil, como Getúlio Vargas e Carlos Lacerda. E continuaram, e Getúlio voltou para o plano espiritual através da porta do suicídio, que é a pior passagem para o mundo espiritual. Bueno. Então, todos aqueles crimes que muita gente não sabia, porque a imprensa não divulgava, no plano espiritual, Getúlio Vargas, quando ele tomou consciência, quando ele
passou por um trecho muito complicado para sua recomposição, passou por um umbral, aí porque todos nós temos direito à justiça. Então foi dado a ele saber o que aconteceu, vai ser dado a todos nós. E ele, como vários espíritos, se achavam encarnados, eles se viam no mesmo corpo, na última vestimenta, e iam para as escolas. E lá, está relatado no livro, eles tinham como que uma televisão aonde passava o videotape de sua última encarnação. Quando ele começou a ver os seus atos, ele não teve coragem de assistir por muito tempo. Mas ele tinha que assistir, todos nós. Então, ou seja, nós vamos saber o que fizemos. Para quê? Tomar consciência e na próxima encarnação buscar a nossa melhoria. Então, ao delator o arrependimento é o primeiro passo para a sua melhoria, o arrependimento. Claro que tem delatores que tomam a atitude de fazer a delação premiada, não por arrependimento, simplesmente para se beneficiar. Ele pode enganar a justiça, mas nunca vai enganar a justiça de Deus. Está tudo escrito. Mas, digamos que o arrependimento seja efetivo, real. Ele está livre por se arrepender? Não. Ele precisa passar pela expiação. Ou seja, ele vai ter que tomar consciência que errou. Vai ter que expiar, vai ter que pagar e reparar os seus erros. Ele vai ter que pagar a sua dívida. E o juro, correção, lá em cima, é alto, gente. Se a gente se queixa dos agiotas aqui, imaginemos lá em cima. Então, ele precisa, primeiro, arrepender-se. Segundo, expiar. Terceiro, reparar. Aí que ele precisa entender e se preparar, porque muitos atos falhos da tamanha grandeza numa encarnação, que ele leva a diversas encarnações para seu equilíbrio. Dá um pouco d'água, tio. Assim a gente chama a atenção da pessoa. Então, quando a consciência reprova e nos mostra uma imperfeição, pode-se melhorar sempre. Ou seja, obrigado. Não. Por quê? Muitos pensam assim, Deus vai me castigar, Deus te castigou, Deus já me castigou. Não, não. Deus, desculpa, mas não está nem para ir para nós. Deus nos criou simples e ignorantes para nós nos melhorarmos, para nós fazermos boas obras. Ele é paciencioso, ele é amor, paciência. Ele espera que nós vamos recompor. Mas aonde nós vamos saber de quem nós somos? Na nossa consciência. Porque a consciência está no espírito. O espírito é eterno. O corpo, ele tem uma duração limitada. Nós podemos trocar de indumentária, mas está tudo registrado no espírito e a consciência nos traz. Se alguém quer saber o que foi na última encarnação, rei, rainha, rico, esquece. Vê a tendência dessa encarnação. Vê o que eu, desde jovem, quando comecei a tomar consciência da minha vida, o que eu pensava, o que eu gostava, o que me atraía, o que me irritava, o que me afastava. Então aí nós vamos ter noções pelos insights de quem nós fomos. Vamos ver situações que, por exemplo, uma pessoa adora música clássica. Pega o meu exemplo. Sempre gostei de música. E lá em Porto Alegre tem a OSPA, Orquestra Sinfônica, e todo domingo tinha concerto para a juventude. Eu ia, mas até hoje não sei nem assobiar, mas gostava de música. Eu digo, no mínimo, alguma coisa eu fiz com esse talento em outra encarnação para vir bloqueado nesta. Espero que na próxima deslanche.
Pelo menos o vaneirão saiba cantar. Aí, então, quando nós começamos a analisar, poxa vida, eu tenho facilidade para um idioma, como eu me dou bem com o idioma, sei lá, espanhol, quiçá nós já estivemos na encarnação um desses países. Aquela paixão que a gente tem pelo Japão, por exemplo, tão distante, quiçá tivemos lá, ou vice-versa. Então, nós temos na consciência todo o nosso registro de como nos portar. Por isso que devemos fazer, como Santo Agostinho fazia, toda noite fazia um balanço. O que ele praticou no dia, mas ele não buscava saber o que ele fez de bom, de bonito. Ele queria saber onde ele errou, onde é que ele deixou de praticar o bem. Para no dia seguinte, ele cumprir a tarefa dele e resgatar do dia anterior. Quantos de nós temos a coragem de fazer isso? A gente assiste tudo que é programa de televisão, depois vai para a Netflix, para dormir, parece com a consciência tranquila. A gente tem pesadelo, sabe? Então, nós precisamos, ao menos uma vez por dia, antes de dormir, fazer uma prece, fazer um exame de consciência, buscar no nosso íntimo o que eu fiz hoje, o que me agradou, o que deixou de agradar, o que me comprometi e não fiz. E aí continua. O delator, estando sinceramente arrependido e deseja colaborar com a justiça, terá sua reabilitação espiritual. Então, se ele for sincero, ajudar a justiça, ele começa a ter a reabilitação espiritual. Mas tenha a continuidade, a expiação e integral reparação. De preferência ainda nesta encarnação. Se ele ficar preso, que ele vá praticar uma ação positiva. Uma ação positiva foi do médico, que preso, ele começou a atender os outros colegas de cela. Ele começou a exercitar a medicina. Porque ele tinha pleno conhecimento, e o erro dele não foi por ser médico, ele está preso, foi por envolvimentos financeiros. E ele, então, começou já. Quantas pessoas começam a dar aula no presídio, começam a ensinar os outros. Tínhamos um grupo daqui do Ceará, que íamos todo sábado no presídio de Santa Augusta. E no presídio vão vários grupos de todas as religiões. E nós íamos para levar uma palavra, uma orientação, e falar daquilo que as outras religiões não falam, do processo da reencarnação, do resgate, da expiação, do que Jesus falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Levar conforto, orientação para eles. Gente, era emocionante. Nós saímos de lá sempre carregados de emoções. Porque nós começamos a conviver com essa história deles, que nos sensibilizava. Aí que nós vimos que o pouco que a gente ficava 1 hora lá por sábado, 1 hora por semana, ajudava tanto, eles nos esperavam semanalmente. Então, gente, vamos em qualquer asilo, qualquer instituição carente, não precisa levar nada de material, leva um abraço, um sorriso, para vocês verem que o maior beneficiado é aquele que vai oferecer alguma coisa. Então, quando o delator tem essa consciência do erro e se dispõe a ser útil da melhor maneira possível, porque todos nós temos como nos doar, temos talentos. Quem de nós não tem no nosso guarda-roupa lá peças que passa ano, entra ano, sai ano, continua lá? E agora, se alguém pedir para nós, não, eu gosto muito dessa camisa, mas quando eu vou usar, já nem fecho os botões.
seja, a gente não tem nem o hábito de doar o que nos sobra, é o que falta para os carentes. Nós, espíritas, temos que deixar a justiça o processo. Claro que nós vamos acompanhar pela imprensa, vamos ter nossa opinião, mas ao espírita cabe, nessa hora, a prática da caridade através do processo de indulgência para a imperfeição alheia. Nós seremos indulgentes sem ser conivente. Não é porque eu vou lá no presídio, eu vou auxiliar alguém, eu estou dizendo que ele é inocente. Não. Mas eu faço a minha parte, eu não vou ser conivente, não vou ser copartícipe no erro dele. Não, eu quero ajudá-lo. E o que eles mais precisam, alguém para ouvi-los. A condenação já foi feita pela justiça. Então, o verdadeiro cristão pratica a caridade através da prece. Eu não vou no presídio, que se eu for lá, capaz de não sair. Tá bom, não vai. Mas em casa, faça uma prece. Vamos orar por nossos irmãos nos presídios, nos asilos. Então, nós vamos fazer uma reflexão espiritual sobre todo esse processo da delação premiada. Por quê? No momento que nós tomarmos consciência que nós podemos ajudá-los pela prece, a própria sociedade vai se corrigindo. E o que é mais difícil para nós é perdoar. O perdão é complicado. Esquecer, aí sim, aí é pedir demais. Mas se nós começarmos a entender que mesmo esses políticos, empresários que fizeram o que fizeram contra o país, eles merecem a justiça, a condenação justa. E nós outros, aprender com o erro dos outros, não ser conivente. Nós não podemos também condenar um político lá que fez um ato, se nós, quando multados, vamos querer comprar o silêncio do policial. Quando nós estacionarmos nosso carro na vaga do idoso, do deficiente, vamos respeitar, a vaga é deles, gente. Então, vamos respeitar quem está na fila esperando um benefício, não vamos. Nós, chegando aqui, o pátio está lotado de carros. Então, no momento que nós sairmos daqui, se nós sairmos de forma ordenada, sem ninguém passar pelo outro, todos nós vamos chegar em casa bem. Então, não adianta nós criticar os outros se nós cometemos atos de corrupção. Se nós começamos a pedir nossos benefícios, com que moral nós vamos cobrar dos outros? E sejamos cavalheiros, deixemos as gurias saírem na frente. Raul Teixeira, José Raul Teixeira, que é uma autoridade no ensino brasileiro, professor catedrático, fluminense, profundo conhecedor da doutrina espírita, conferencista, ao lado de Divaldo, um dos expoentes do movimento espírita. Ele, saindo da cidade dele, foi para uma cidade ou outra maior, fazer uma conferência. Ele e uma turma que o acompanhava. Terminada a primeira parte de manhã, eles se dirigiram a um restaurante para almoçar e tinham que voltar à tarde. E São Paulo, você sabe que para atravessar uma avenida, mesmo na faixa de segurança, por vezes não dá tempo devido à quantidade de pessoas, de veículos que transitam ali naquelas grandes avenidas. E ele estava atravessando a avenida quando ele viu uma senhora perto desse restaurante catando no lixo comida.
instintivamente ele iria lá para ajudar aquela senhora. Mas pelo movimento dos amigos, tá, ele foi envolvido, entrou e foi almoçar. Só que ele não conseguiu relaxar para almoçar. Porque não saía da mente aquela imagem de uma senhora catando comida no lixo. Se ele poderia pagar. Ele estava pensando o que fazer, aí veio um espírito amigo dele e disse: fica na tua. Mesmo que tu saísse daqui e levasse um prato de comida, ela não aceitaria. Se tu desse dinheiro, ela não aceitaria. E aí ele disse: trata-se da reencarnação de um famoso político, ou seja, homem, reencarnou como mulher. Político brasileiro que dava nome àquela avenida. Veja a atração que existe. Ele era famoso na última encarnação, naquela cidade, ganhou o nome daquela avenida, famosíssimo lá, mas praticou enormes desvios justamente da alimentação. Aí veio como mulher para ver a dificuldade da sua alimentação. Então, aí ele ficou mais como que conformado, mais serenado. E ele disse: não vou ser eu que vou julgar ninguém. Como era um espírito amigo, conhecido seu, ele acatou. Aí se pergunta: é um castigo divino? Não é um castigo divino, o que nós falamos anteriormente. Mas sim uma decorrência da lei de causa e efeito. Se eu causo uma ação negativa, o efeito vai ser negativo. Se eu faço uma ação positiva, o efeito vai ser positivo. Então, o que nós fizermos vai ter consequências, onde cada um colhe de acordo com seus atos, pensamentos e sentimentos. Então, não basta nós praticarmos o ato errado. Basta nós pensarmos. Por que isso? Porque o pensamento é energia. Nós vamos irradiar aquele pensamento negativo, que é a energia, aí vamos atrair espíritos que vibram nessa faixa. Se nós tivermos um sentimento de raiva, de ódio, a gente vai ficar se alimentando e vamos somatizar no corpo uma doença, uma enxaqueca, uma dor nas costas. Quando eu descobri isso, eu parei de me queixar de dor nas costas, dor nos ombros, e comecei a mentalizar que efetivamente, quando a gente está nervoso, tenso, o que dói? Tranca tudo, o cara fica, né? Então, atos, pensamentos e sentimentos. Então, quando nós assistirmos uma delação premiada, como está acontecendo agora no Rio, lá, um daqueles tantos, estão falando aos poucos, e está todo mundo preocupadíssimo. Não vamos esperar o próximo ato. Vamos parar de pensar negativo. Deixa a justiça cumprir a sua parte. Está escrito: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Então, queremos agradecer o nosso irmão pela explanação da noite, muito boa. E agora, então, nós vamos para os trabalhos finais. Primeiramente, gostaríamos de convidar a todos para que, através do pensamento, ao momento da magnetização das águas que se encontram sobre a mesa, pedindo aos espíritos superiores, aos mentores deste trabalho e desta casa, pedindo a Deus, nosso Pai maior, que Ele coloque sobre essas águas todos os fluidos necessários,
retirando dos seus laboratórios divinos todos esses fluidos e colocando-os sobre as águas. E que todos que venham a fazer uso dela, que possam se sentir melhor dos seus males físicos e espirituais. Queremos te pedir ainda, Senhor, por todos aqueles que se encontram em hospitais, padecendo dos males físicos, dos males espirituais. Queremos te pedir, Senhor, pelos idosos e as crianças em abandono, às vezes esquecidos em seus próprios lares, jogados às ruas, jogados aos asilos. Queremos te pedir, Senhor, por todos os nomes que se encontram nas urnas de encarnados e desencarnados. Queremos te pedir por todos os delinquentes, os presidiários, que eles possam ter a luz, Senhor, e o entendimento de seus atos falhos e a oportunidade de recomeçar. Queremos te pedir ainda, Senhor, por todos aqueles que se encontram no emaranhado dos vícios, do álcool, das drogas, os comedores e jogadores compulsivos, os sexólatras. Enfim, Senhor, por todos aqueles que sofrem de compulsão, que tu possa levar a luz até eles. E agora, então, chegou o momento de pedir por todos nós e por todas aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos. É o momento do passe coletivo. Lembrando que o passe são energias que nós mesmos podemos emanar, energias do amor, do bem, da paz. Senhor, te pedimos, Senhor, as tuas bênçãos caiam sobre nós, que possamos agir sempre no amor ao próximo, na caridade e no perdão. Te agradecemos, ó Pai, por este momento, por esta oportunidade, sabendo que todos os benefícios do passe levaremos junto com nós. Então nós vamos encerrar este momento, mais essa noite de trabalhos em nossa casa, com a oração que Jesus nos ensinou. No momento que fazemos essa oração, lembramos de todas aquelas pessoas que convivem conosco, que precisam de auxílio. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como queremos e devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe, ó Pai amado, cair nas tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, Senhor. Pois teu é o reino, é o poder, é a glória, hoje e para sempre. Uma boa noite a todos, um ótimo retorno a seus lares. Lembrando que às segundas e quintas-feiras, sempre às 20 horas, nós temos a palestra pública. Muito obrigado a todos.